Eu, com a experiência que tive durante quase 20 anos trabalhando numa multinacional, em que na última década eu posso dizer para você que eu atuei diretamente como líder de várias frentes no Brasil e na América Latina, eu digo para você que você não cria líderes, você forma líderes lapidando os talentos que ele tem para ser um líder. Você jamais vai conseguir pegar uma pessoa em que não tem o dom de liderança, que não tem as características de um líder, para torná-lo líder. Ele vai continuar fazendo e agindo da mesma forma com os dons que Deus entregou a ele. Liderar é um dom, gestionar é um dom, gerir pessoas é um dom. E você lapida esse dom formando líderes com aquele dom que ele já tem. Eu tive muita experiência com isso durante muitos anos da minha vida, porque a minha equipe, eu via pessoas que queriam ser líderes, queriam liderar, gestionar grupos, trabalhar com pessoas, com liderança de pessoas, mas não tinham características básicas, que são características fortes que um gestor tem que ter, que um líder tem que ter. Isso é um ponto de preocupação que nós temos que ter. E eu pergunto para você, como é que você, líder, está preparado para enfrentar a tua semana? Como é que você que lidera um grupo, como é que você que lidera a sua empresa, a sua área, a sua equipe está preparado para enfrentar a sua semana? Eu poderia falar aqui o tempo todo, o dia inteiro sobre liderança com você. Mas eu vejo 3 características importantes que a gente precisa ter num líder. Primeiro, o líder tem que ter uma bagagem. Você tem que conhecer aquilo que você faz, não se aprende de um dia para o outro. Isso são experiências que você tem que ter na tua vida, formadas para que você consiga alcançar um nível de excelência na sua liderança. Segundo ponto importante, uma característica importante que eu vejo no líder é que ele precisa conhecer os seus liderados. Ele precisa saber e conhecer cada um dos seus liderados, com quem você está trabalhando, quem é que trabalha com o quê, quem é que faz o quê, quem é que está com você na sua equipe, quais são as dores, quais são os desejos, quais são os sonhos deles, o que eles precisam e como é que você pode ajudá-los. Se você não conhecer a sua equipe, se você não conhecer aqueles que estão trabalhando com você, você não vai ser bem sucedido na sua gestão de pessoas, você não vai ser bem sucedido na gestão do teu projeto, na condução do teu projeto com a sua equipe. Terceiro ponto que eu acho importante, eu podia falar de vários aqui, mas o terceiro ponto que eu acho importante e que precisa ter num líder é a inspiração. Você precisa, como líder, ser uma pessoa que inspire, que deseje e que mostre inspiração, que mostre paixão por aquilo que você faz, para que você contagie a tua equipe. E eu pergunto a você, você tem praticado isso? É isso que você tem na sua vida? É essa bagagem que você tem para você colocar em prática durante a sua semana? Se eu for para a Bíblia, eu posso trazer um exemplo importante também de uma última característica que a gente pode aplicar num líder. Davi, grande Davi, um homem segundo o coração de Deus, um líder nato, formado, experiências que ele teve durante toda a sua juventude, até chegar ao momento de liderar. Bagagem, experiência. Um líder você não forma de um dia para o outro. Você lapida ele, mas com a bagagem que ele tem. 2 Samuel 17:22 diz assim: Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu como Jessé, seu pai, lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha e a gritos chamavam pela peleja. Veja, um líder, ele é responsável. Um líder, ele sabe e ele precisa entender todo o seu ambiente. O que ele vai fazer, como ele vai agir, o que precisa ser feito, o que precisa estar pronto antes de ele deixar uma atividade e partir para outra. Um líder, ele se preocupa com tudo. Ele olha e analisa os aspectos à sua volta. Veja, Davi se levantou bem cedo pela manhã, ele recebeu uma incumbência. Ele se preparou, deixou as ovelhas com guarda,
preparou os mantimentos, acordou cedo. Ei, meu irmão, um líder não fica dormindo até tarde, não. Um líder levanta cedo. Ele já quer atuar, ele já quer estar chegando cedo para poder colocar suas atividades em dia. Ele quer saber como é que está a equipe, ele quer saber como estão aqueles que estão trabalhando com ele. Ele precisa entender no planejamento o que ele tem para aquele dia e o que ele precisa fazer. Se você não tem uma estratégia e se você não tem um plano para essa sua estratégia, esquece, meu irmão, você está falido. Em tudo na vida. E eu digo isso com experiência prática. Em tudo na minha vida eu tenho uma estratégia. Se eu saio daqui para viajar para o Rio de Janeiro, eu tenho uma estratégia. Eu tive esse final de semana em Campo de Jordão, agora com um grande amigo meu, Hervé Santos e sua esposa, e eu fiz um planejamento para aquela viagem. Eu sabia que horas que eu precisava sair daqui, eu tinha combinado com ele que horas que nós íamos almoçar em Campos, eu sabia que o tempo que eu ia demorar daqui para lá me fazia com que eu saísse tantas horas daqui de São Paulo. Eu sabia que eu precisava parar uma vez na estrada. Eu precisava abastecer o carro. Isso são planejamentos e estratégias para a minha viagem que eu precisava fazer. Em tudo na vida, se você tem um desejo, você precisa de uma estratégia para aquilo. O líder, ele olha isso, ele analisa isso. Davi era assim. Ele pegou a bagagem que tinha na sua adolescência, na sua juventude, para aplicar na sua liderança como rei de Israel. E o que você tem feito durante a semana? Você está preparado para, junto com a tua equipe, ser uma equipe campeã esta semana? Entenda e prepare-se, planeje. E veja, entenda, você como líder precisa ser um líder, uma pessoa que inspire pessoas. Valeu, gente. Tchau, tchau.